A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Esta é uma obra missionária sem fins lucrativos, levando as boas novas de paz, boas novas de salvação em Cristo Jesus, a povos, tribos e nações. Missões estão no coração de Deus. Missões se fazem indo, orando e contribuindo. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então semeie, contribua na obra missionária. Curte, compartilhe essa palavra com alguém que precisa tanto ouvir a palavra de Deus. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para que você seja notificado do clamor da libertação da palavra e o clamor pela cura. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que tinham feito e como o que tinham ensinado. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito, os milagres, os prodígios. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pois do Senhor Jesus haviam recebido poder e autoridade para expulsar espíritos imundos, para curar pessoas, para libertar. E então eles contaram a Jesus tudo o que tinham feito, manifestaram as suas obras, contaram ao Senhor Jesus. E também lhe contaram tudo o que tinham ensinado. Tinham contado a palavra e eram muitos os apóstolos, os discípulos, e eles iam e vinham, não tinham tempo nem para comer. Então Jesus chamou-os e disse: vinde, vamos a um lugar deserto para que possam descansar um pouco. E alguns do povo, das pessoas, dos populares, o reconheceram que era Jesus, reconheceram Jesus. E Jesus, quando entrou no barco com os seus discípulos, foi reconhecido. E então pessoas de várias cidades circunvizinhas, vários lugares, correram para lá, para o lugar deserto. Quando Jesus chegou, já havia naquele lugar uma grande multidão que já esperava por ele. Reconheceram que era Jesus. E eles sabiam, a multidão sabia que onde Jesus passava haviam milagres. Onde Jesus passava, pessoas eram curadas, eram libertas. E então todos foram para lá. Ajuntaram pessoas, coxos, deficientes, pessoas que não ouviam, que não viam, e de todo tipo de enfermidade levaram para lá. E foram para aquele lugar. E Jesus, quando chegou, os viu. E Jesus se compadeceu da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, o Senhor Jesus, viu a multidão, se compadeceu do povo. E então Jesus começou a ensiná-los. Jesus começou a ensinar o reino de Deus. E o povo estava ali ouvindo a palavra, sentindo a unção, a presença de Deus. É Deus que faz milagre, é Deus que cura, é Deus que liberta, é o Senhor Jesus que faz aquilo que mãos humanas não podem fazer. Ele é Deus, Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua vida, e Ele sabe o que você precisa, antes mesmo que você o peça. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus se compadece das multidões, Ele se compadece da tua vida. E Ele sabe o que você precisa mesmo antes que você o peça. E ali estava a multidão. Jesus os ensinava. E então as horas já eram avançadas. Os discípulos chamaram o Senhor Jesus e disse para Ele: Senhor, despede a multidão para que possam ir para suas casas ou comprem alimentos. Despede o povo. Jesus disse para os discípulos: dai-os de comer vocês mesmos. Então disseram: mas Senhor, se nós tivéssemos 200 dinheiro, que era uma grande quantia, e comprasse de pão, não seria o suficiente para alimentar esse povo, são muitas pessoas.
Os discípulos fizeram a conta não fechou. Eles viram que não tinha como alimentar aquele povo ali naquele lugar deserto. Fizeram a conta não fechou. Talvez você tenha feito conta, você tenha feito uma planilha e muitas vezes a sua contabilidade não fecha, né? Eu quero dizer para você que o dono do milagre está aqui e é Jesus, aquele que faz o milagre acontecer, aquele que faz a multiplicação de pães e de peixes. Os discípulos fizeram as contas não fecharam, mas eles não contavam com o milagre. Neste tempo difícil ao qual nós passamos hoje, é crise sanitária, crise financeira. Muitas vezes nós fazemos contas e a conta não fecha. Mas eu quero dizer para você que o dono do milagre está aqui. Conte com o sobrenatural. Ainda que como os discípulos, vocês fizeram as contas, vocês viram que a conta não bate, não tem como alimentar a multidão desta forma. Assim foram com os discípulos. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus perguntou para eles: o que vocês têm aí então? Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. 5 pães e 2 peixinhos. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Livro de João, capítulo 6, versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Aleluia. Um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos e uma grande multidão. Como alimentá-los? Alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos olharam e viram que não era possível alimentar tanta gente. Estavam acostumados com o milagre. Eles eram testemunhas dos milagres que Jesus fazia. E acabavam de chegar. Muitos iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Porém, eles contavam para o Senhor Jesus os milagres, o que tinham ensinado. Porém, diante da multidão, não entenderam o que estava para acontecer. Eram 5 pães, eram 2 peixinhos, nas mãos de um rapaz, nas mãos de um menino. Quem poderia imaginar que aquele menino podia ajudar a alimentar aquela multidão? Oh, aleluia! Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Então Jesus os separou em lotes de 100 em 100, em grupos de 100 e 50, fez-os assentar na relva. E então deu graças a Deus e começou a servir a multidão. E o milagre da multiplicação aconteceu. Ei, se você acha que a conta não fecha, se você acha que a demanda é grande, a despesa é grande e as condições financeiras são pequenas, começa a agradecer. Começa a agradecer a Deus, assim como Jesus fez. Jesus agradeceu e começou a alimentar a multidão. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quando eles queriam. Aleluia. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães. Foram 12 cestos. 12 cestos de pedaços dos 5 pães. A multiplicação de pães e de peixes. É assim que Deus faz. É assim que Jesus vai fazer da tua vida.
Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os fatos. Às vezes os fatos diz, a realidade é uma, mas se você contar com o milagre, a multiplicação de pães e peixes vai acontecer. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. E foram mais de 5.000 homens alimentados, entre mulheres e crianças. Então havia por ali cerca de 10.000 pessoas, em média. Todos foram alimentados com 5 pães e os 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar uma multidão?